Queria agradecer muito a presença de todos aqui, porque saí de casa nesse frio. Eu vim porque era obrigado mesmo a vir. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente para fazer essa discussão de hoje, que é uma discussão sobre o papel das imagens no futuro da medicina. As imagens começaram na medicina, basicamente no início do século XX, com a descoberta dos raios-x pela Madame Curie. Ela descobriu esses raios e verificaram que dava para tirar a radiografia, apareciam os ossos da mão todas. E a partir daí, o raio-x foi integrado rapidamente na rotina da medicina. Eu acho que foi uma das invenções que mais depressa entrou no uso prático. Não só nas imagens, como também, logo em seguida, no tratamento de tumores através das irradiações. E o raio-x seguiu e até hoje a gente utiliza. Hoje menos, quando a gente precisa de mais detalhes, porque é um exame um pouco... As imagens são menos nítidas, mas é usado até agora. Uma vez, conversando com o Dr. Adib Jatene, ele me disse, falou, olha, quando eu me formei, a medicina não tinha imagens, não tinha exames. Nós tínhamos os exames de laboratório, tínhamos o raio-x, que podia ser o raio-x simples, que a gente tirava do tórax, do abdômen, dos seios da face, dos ossos de um modo geral, ou o raio-x contrastado. Por exemplo, os exames do aparelho digestivo, que você dava o contraste por boca e depois radiografava a progressão do contraste. A gente estudava o sistema urinário da mesma forma, não é? Você dava um contraste por veia e radiografava as vias urinárias, excretando esse contraste. E nós tínhamos o eletrocardiograma, isso que ele lembrou da época. E enquanto ele contava essa história, o Dr. Adib era uns 20 anos mais velho do que eu. Enquanto ele contava essa história, eu fiquei pensando, bom, quando eu me formei uns 20 anos depois dele, não era muito diferente. Esses eram os exames que a gente tinha, talvez com um pouquinho mais de refinamento nas radiografias. Já se fazia algumas arteriografias, injetava o contraste na artéria e radiografava. Em 1978, fiz um estágio num hospital de câncer no Texas, nos Estados Unidos, o MD Anderson, que é um dos grandes hospitais. E entrei em contato pela primeira vez com as tomografias computadorizadas. Eu, quando vi aquelas imagens assim sendo feitas em tempo real, fiquei enlouquecido. Falei, não é possível tanta precisão você mostrar morfologicamente os órgãos internos. Aí, quando surgiu a ressonância magnética, a gente viu imagens mais nítidas ainda, com a vantagem de não usar radiação, e as coisas foram evoluindo para outros exames, as cintilografias de um modo geral, que você injeta contrastes, mapeia o corpo todo, que é o caso do PET, ou você estuda órgãos específicos, como coração e circulação. E nós estamos nessa evolução que agora ficou desenfreada mesmo. Volta e meia eu fico sabendo de um tipo de imagem que eu não sabia sequer que existia. Então, essa é a discussão que nós vamos ter hoje. Quer dizer, essa avalanche de imagens todas que criaram uma forma de fazer medicina com muito mais precisão. E como nós vamos discutir depois, elas, por outro lado, encareceram muito a prática da medicina, especialmente quando existe exagero na demanda, quando os médicos pedem exames demais. E hoje nós temos uma cultura popular que as pessoas acham que quanto mais exames elas fazem, melhor estão sendo atendidas. Quanto mais exames, maior a chance de descobrir o que elas têm, o que nem sempre é verdade. Então, para essa discussão, nós temos o Dr. Fábio Matoso, que é o chefe do programa de Watson da IBM. Nós temos o Dr. Gustavo Meirelles. O Gustavo eu preciso ler, porque é tanta coisa que ele faz. Gustavo, a especialidade do Gustavo é de radiologia do tórax, mas ele é o gestor médico da área de radiologia do Grupo Fleury, e com ênfase na estratégia e inovação. E, além disso,
Ele é o sócio fundador da Ambra Saúde, que é uma empresa especializada no gerenciamento de imagens médicas, que utiliza tecnologia na nuvem para oferecer soluções de armazenamento, compartilhamento e visualização de imagens médicas. Bastante coisa, não é? E um pouco... deixa a gente um pouco nas nuvens mesmo, que ele vai explicar agora. Eu vou começar perguntando para o Fábio como a tecnologia cognitiva opera no reconhecimento dos exames de imagem. Mas antes você vai explicar o que é essa tecnologia cognitiva, Fábio. Tá. A tecnologia cognitiva, que a gente chama de computação cognitiva ou inteligência artificial, é a última geração da tecnologia computacional. Então, nós já deixamos de pensar em computadores com programação, onde ele é programado para executar uma tarefa, e ele passa a pensar. Então, como que funciona exatamente? Você ensina, é uma plataforma, não é um supercomputador. O Watson da IBM não é um supercomputador, é uma plataforma de soluções na nuvem, que você a ensina, ela aprende a pensar, te devolve muita informação e os resultados disso, e a partir daí você tem o que a gente chama de informação curada, ou seja, os especialistas, no caso da medicina, no caso da divisão de healthcare, os especialistas médicos vão dizer o quanto a solução está acertando e errando. E depois disso, ela vai acertando cada vez mais. E, obviamente, a grande sacada da computação cognitiva é a combinação homem-máquina, porque no ambiente que a gente vive hoje de Big Data, de uma quantidade enorme, não somente de imagens médicas, mas principalmente de informações médicas, é impossível um médico ficar 100% atualizado em qualquer especialidade. Na média, hoje, todo médico, para ficar 100% atualizado na especialidade que for, ele deveria gastar 29 horas por dia do seu tempo para estar atualizado. E amanhã já ele vai deixar de estar atualizado. Então, por isso que a computação cognitiva, ou inteligência artificial, é extremamente importante como uma ferramenta médica, né? Já que nós estamos falando só de medicina, a ferramenta mais importante que existe nos dias de hoje. Tal qual foi a penicilina no seu tempo, o estetoscópio no seu tempo. Hoje, a computação cognitiva ela é uma realidade para a medicina e, sem sombra de dúvida, nós precisamos dela para conseguir fazer a gestão da quantidade de informações que a gente tem. Especificamente na identificação de imagens médicas, o que a IBM começou a trabalhar foi um estudo específico para estenose aórtica. Então, ele pegou um grupo de 1.200 pacientes. Desses 1.200 pacientes, 400 pacientes já tinham um diagnóstico de estenose de aorta, e a IBM fez um estudo retrospectivo disso, não baseado somente nas imagens. Sim, o Watson avaliou as imagens dentro dos padrões. Como ele faz isso? Através da alimentação, né? Que é igual como um radiologista aprende, por repetição. Então, nós informamos para o Watson uma quantidade absurda de imagens normais, patológicas, indicamos o que era normal, patológico, variante do normal, colocamos as métricas do que seria considerado normal e patológico para a estenose aórtica e pediu para ele comparar simplesmente as imagens. Ao mesmo tempo, a IBM se deu conta que, olha, tá bom, isso pode aumentar ou diminuir a acurácia, mas e os dados clínicos do paciente? Qual é a relevância disso? Quando a IBM cruzou as duas coisas, utilizando os prontuários eletrônicos, foram descobertos, além desses 400, 123 casos que já tinham, no passado, um diagnóstico de estenose de aorta, mas que não foi avaliado pelo segundo médico ou pelo médico que o atendeu,
como uma estenose de aorta porque ela estava limítrofe, estava bem no limite. Só que ele tinha toda uma clínica que suportava isso. E a partir daí, o terceiro movimento foi a combinação dos dois. De quantas imagens por si só, né, só a combinação de imagens poderiam indicar uma estenose aórtica junto com aquela clínica. O resumo dessa ópera foi que 30% desses pacientes, daqueles 1.200, 30% adicionais desses pacientes tinham sim, e daí comprovado na revisão dos médicos, uma estenose de aorta incipiente que não foi tratada, não foi diagnosticada corretamente neste primeiro momento. Esse foi o pontapé inicial. Especificamente, como que o Watson avalia a imagem? É por comparação, você coloca todas as informações, mas hoje o foco maior do Watson não é somente a comparação das imagens, mas é a comparação das imagens e das informações clínicas que você tem através do seu prontuário eletrônico, seja de um ambiente hospitalar, seja num ambiente de um provedor de saúde ou num consultório médico, associado com a avaliação pura da imagem. Com isso, o Watson ele te dá, logo de cara, pela clínica, uma lista de diagnósticos diferenciais, avalia a imagem e uma lista de diagnósticos diferenciais na junção dos dois, análise da imagem somadas com a clínica. Claro que isso ranqueado e entrega isso para o radiologista validar. E você acha que de que maneira isso pode contribuir para o diagnóstico final mesmo? Sem sombra de dúvida, ele aumenta muito a acurácia diagnóstica, por vários fatores. Primeiro, pela falta de padronização que existe hoje. Por mais que você tenha protocolos específicos para tomografia e ressonância magnética, quando você chega numa ecografia, num ultrassom, ele é muito subjetivo. Não existem incidências padrões. E quando um médico vai fazer uma medida, e às vezes a definição de patológico ou não está relacionado à dimensão, ele utiliza um fator subjetivo, ele não utiliza um fator mais preditivo, vamos chamar assim. Esse é um caso. Um outro caso que a gente pode explicitar bem é que no ambiente do Brasil, por exemplo, não são todos os lugares do Brasil que você tem centros com super especialistas. Um médico radiologista com uma especialidade em músculo esquelético, dentro do músculo esquelético, ele é um super especialista em joelho. Você tem um médico radiologista que tem uma quantidade que faz o melhor possível, mas ele tem que fazer tudo. Ele tem que laudar a ressonância, ele tem que laudar a tomografia, ele tem que fazer o exame de ultrassom, e a própria experiência dele é muito menor. Quantos casos de uma patologia específica esse médico hoje tem contato? Não existem 1000 exemplos na medicina que a gente poderia dar. Então, ele aumenta, primeiro, com a acurácia diagnóstica. Segundo, ele ajuda médicos que estão em outras regiões, através de telemedicina ou teleradiologia, a ter uma segunda opinião, de um modo muito fácil e sempre baseado na literatura mais atual e com uma informação curada por um grupo médico, sem sombra de dúvida. E, por último, eu vejo bem linkado com o que você disse no começo. Se você for num hospital, a maioria dos hospitais tem seus protocolos de atendimento. Alguns muito bem definidos para dor torácica, dor precordial, para o que quer que seja. Mas vamos pegar uma patologia mais simples que todo mundo aqui é sujeito a ter. Uma cólica renal, cólica nefrética. Se você entra num hospital com uma suspeita de uma cólica renal, a maioria dos protocolos, ou o médico que vai te atender, ele vai pedir um exame de urina, vai pedir um exame de raio-x, vai pedir um ultrassom, se aparecer ou não, de repente pode pedir até uma urografia escritora, como você mesmo disse, e depois vai para uma tomografia computadorizada. Hoje, nós sabemos que o melhor método para uma cólica, para um paciente com a suspeita de cólica renal, é fazer direto uma tomografia sem contraste. Você consegue saber se você tem um cálculo de oxalato de cálcio ou não, consegue ver se tem uma estenose de Jupe. Você consegue fazer a triagem muito mais rápido
e muito mais assertiva. Mas aí entram dois aspectos. Um, que é o aspecto da conduta do médico que está pedindo. Dois, o conhecimento que esse médico tem dos métodos diagnósticos, o que seria melhor ou não para fazer. Então, eu acho que isso é uma somatória bem sumarizada de como a computação cognitiva ajuda nesse contexto, né? Gustavo, e como é que você acha que esse tipo de programa, no caso o Watson, pode ajudar na clínica? Quer dizer, você como radiologista, que impacto pode ter no exercício da especialidade? Boa noite a todos. Eu vou aproveitar a fala do Fábio aqui e acrescentar alguns pontos pelo lado médico, né? Eu vejo muito uma tecnologia como o Watson como um apoio à decisão do radiologista. É uma ferramenta que consegue auxiliar o radiologista na sua elaboração de um relatório, para diagnósticos diferenciais. Como o Fábio colocou, eu me lembrava de 23 horas por dia para que o médico ficasse atualizado. Hoje já estamos em 29 horas por dia. Então, logicamente, ninguém vai conseguir se atualizar na forma que deveria apenas com artigos científicos ou livros. Então, a computação cognitiva é uma ferramenta de grande auxílio para o radiologista para isso, para conseguir separar o exame normal do exame alterado, para conseguir elaborar diagnósticos diferenciais. Permite, por exemplo, num país como o nosso, que tem dimensões continentais e que muitas vezes acaba não fornecendo para uma pessoa em determinado local do país o mesmo atendimento que uma outra pessoa teria num centro grande, a possibilidade de ter o seu exame avaliado por um radiologista local e esse radiologista poder fazer, por meio de segunda opinião, com a computação cognitiva, uma segunda análise, ver diagnósticos diferenciais, ver opiniões de colegas a respeito do assunto. Então, eu vejo como uma ferramenta que veio para ficar, na verdade, já está aqui entre nós, e que tem tudo para auxiliar. Um exemplo prático seria pensarmos no que o piloto automático fez nos aviões. Então, quando o piloto automático começou, muitos pilotos de avião ficaram com medo, né? Perder emprego, ou agora vou ser dispensado. E, pelo contrário, o que aconteceu foi um aumento do número de voos, uma segurança maior nas viagens de avião, e um aumento até nas funções dos pilotos, porque, como o Fábio também colocou, a combinação do homem junto com a máquina é e sempre será superior à máquina isoladamente ou ao homem isoladamente. Então, o que aconteceu nas viagens de avião e que eu consigo transpor para a radiologia é que hoje o piloto consegue ter mais segurança no seu voo, mas ele é aquele ser mais necessário, por exemplo, numa tomada rápida de decisão. Então, na medicina, especialmente na radiologia, eu vejo da mesma forma. Eu vejo que o radiologista terá inúmeros benefícios como a ferramenta de apoio à decisão diagnóstica. Explica como é essa coisa. Eu li no início que essa sua empresa é especializada em fazer arquivar as imagens na nuvem. Explica para quem é completamente ignorante nessa área o que é a nuvem e como as imagens podem ficar por lá. Esse também é um outro tópico muito interessante hoje na área de diagnóstico por imagem, e não só a minha empresa, mas outras empresas também que fazem isso, conseguem armazenar as imagens e os laudos médicos em computadores que não estão naquele local. Isso é que a gente chama de nuvem. A nuvem, na verdade, é um data center, um centro de dados, com vários computadores interligados de forma segura. Então, o exame é feito em qualquer local. Imagine que o exame seja feito em Roraima. E eu gostaria que um médico de São Paulo fizesse uma segunda opinião, inclusive utilizando o Watson. Então, esse exame pode ser enviado por meio de uma conexão segura para um servidor na nuvem, ele fica num data center, um centro de dados em algum local armazenado, e esse médico em São Paulo poderia discutir o caso com seu colega de Roraima e aplicar o banco de dados que está armazenado na nuvem junto com a computação cognitiva para chegar ao melhor diagnóstico possível. E, com tudo isso, o grande beneficiado é o paciente. Em quanto tempo essa operação inteira pode ser executada? Essa operação inteira é realizada em poucos minutos. Ela é muito semelhante a anexar, por exemplo, um arquivo num e-mail. Então, o que a gente faz quando consulta um e-mail no Gmail, no Yahoo, na verdade, é consultar um e-mail que está armazenado na nuvem. Ele não está no seu computador, eu anexo ali um arquivo qualquer e envio para uma pessoa em qualquer outro local do mundo. Ô, Fábio, a gente, quando fala em tecnologia na medicina, pensa no custo sempre, porque, de fato,
A medicina tem uma característica diferente dos outros ramos da economia, né? Na economia, à medida que você desenvolve novas técnicas, você, em geral, barateia o produto final. Na medicina não é assim. Quando você incorpora uma técnica nova, você aumenta os custos. Você acha que toda essa tecnologia de você aplicar o Watson, de você entrar em contato com colegas que estão à distância, etc., isso vai encarecer mais ainda? Não, acho que pelo contrário. Eu tenho plena certeza que isso vai baratear. Claro que num primeiro momento, quando eu digo um primeiro momento, é qualquer um de nós. O primeiro momento é você comprar um computador, né? Quando você não tem um computador, você tem que ter um pequeno investimento inicial. Mas isso, exponencialmente, vai derrubar os custos. E o que eu vejo e a visão da IBM, ela é exatamente o contrário. Uma vez que você tem um apoio à decisão médica muito mais fácil, e como o Gustavo disse, está na nuvem, está num ambiente que, claro que tem custo, como tudo tem custo, ele é infinitamente mais barato do que você ter um monte de computadores dentro do seu hospital. Então, hoje, ainda muitos hospitais têm lá aquele monte de computador, monte de servidores, e cada vez mais isso está diminuindo. Então, hoje a tendência, tanto que existe, da mesma maneira que existe um ambiente de nuvem, ou cloud, que a gente chama, com segurança bancária, nós temos um que tem segurança bancária e aprovado por FDA e por HIPAA, que são os órgãos internacionais de segurança. Porque a informação médica, não sei se você sabe disso, mas ela é uma das informações mais caras que tem hoje, até para roubo de dados. Então, por isso que na medicina isso é tratado de um modo muito sério. E a privacidade do paciente tem que estar acima de qualquer outro ponto. A gente só consegue compartilhar a informação, que é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, prover informação. A gente só consegue compartilhar essa informação num ambiente como esse, e esse ambiente tem que ser acessível. Porque se ele não for acessível, a gente não compartilha informação. Se a gente não compartilhar a informação, não estou falando de informação restrita, mas compartilhar o histórico do próprio paciente, você não consegue ser tão assertivo e não consegue pensar principalmente em diagnósticos diferenciais. Então, eu vou te dar dois exemplos. O primeiro é imaginando o próprio Dr. Gustavo, na hora que ele vai laudar um exame, ele coloca lá um exame, tem uma lesão em corpo vertebral, e ele não tem informação nenhuma do paciente. Não tem nada. O paciente nem sabe por que foi fazer o exame, ele não tem lá. Ele vê lá, pô, isso pode ser um monte de coisa. Se ele tem naquele instante, eu estou dando um exemplo qualquer, mas se ele tem naquele instante o histórico do paciente, onde ele vê que aquele paciente já tem uma neoplasia de próstata, tem um câncer de próstata, ele pode falar, opa, peraí, isso pode ser uma metástase de próstata. Ele está diminuindo esse leque. Agora, você imagina ele ter esse histórico, não só de um evento, de um exame anterior, mas sim de várias outros eventos e outras passagens do paciente por uma instituição, ou por um consultório, ou por um hospital. Isso melhora muito. Fábio, você acha que o Watson vai ter condição de fazer uma análise? Eu tenho um paciente que eu trato, sei lá, 10 anos. E esses exames todos são disponíveis, estão todos na nuvem. O Watson vai ser capaz de analisar caso a caso, pegar esse paciente e dizer, olha, analisando todas essas imagens dele, de 10 anos atrás até agora, as principais possibilidades são essas? Sim, é exatamente esse o contexto. A gente começa de uma maneira mais simples. Para falar a verdade, o Watson já faz algumas outras coisas com imagens, não da radiologia, mas com imagens de dermato, exame da oftalmologia, mas isso é muito simples, é só avaliação e comparação de imagens. A grande magia, vamos chamar assim, e o grande espetáculo do Watson é a individualização. Claro que ele tem uma base em cima de dados gerais, porque ele precisa ter essa base, mas
Quanto mais você o ensina, mais ele fica individualizado. E é exatamente aí que é o ponto de diferença. Então, ele consegue avaliar o comportamento de um nódulo mamário ou de um nódulo pulmonar. Não estou dizendo de patologia franca. Se você já tem um nódulo lá especulado, aquilo tudo bem, aquilo já tem diagnóstico. Mas ele começa a perceber essas alterações da mesma maneira, de uma maneira lúdica de explicar, da mesma maneira que aqueles desenhos animados de antigamente, que você desenhava o desenho com pequenas alterações e movia o bloco e ele mostrava o movimento. É assim que o Watson avalia as imagens. Junto com a clínica que você fornece para ele, ele começa a criar essa árvore de hipóteses diagnósticas ou de normalidade, né? Porque o padrão de normalidade também vai variando. A única coisa que eu gostaria de reforçar é que sempre o Watson precisa ter uma curadoria. Então, ele sempre precisa estar sendo monitorado por um médico, onde vai dizendo, não, isso aqui é um espessamentozinho pleural. Né? Então, o que às vezes o Watson pode considerar como um espessamento pleural, o Dr. Gustavo pode dizer, isso para mim é um mesotelioma, né? Um tumor de pleura. E com isso ele vai ficando cada vez mais preciso e vai conseguir prever isso de uma maneira muito mais correta, com uma acurácia muito maior. Mas o objetivo, sim, é a individualização do paciente. Eu vou pegar um caso dentro da tua especialidade, que é a radiologia torácica. Hoje, com esses aparelhos, com esses tomógrafos muito mais sensíveis do que os anteriores, a gente volta e meia encontra pequenos nódulos pulmonares. Geral, nódulos de 2, 3, 4 milímetros. E vocês, radiologistas, ficam sempre em cima do muro, né? Vocês colocam, o nódulo está ali, mas vocês não sabem o que é. Você acha que uma programação, um programa como esse, como o Watson, vai ser capaz de identificar em fases muito precoces do desenvolvimento da doença? Acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque nos remete à medicina preventiva e ao diagnóstico precoce das doenças, que são duas condições onde eu vejo também a computação cognitiva como grande aliada. Então, um exemplo aí seria o rastreamento do câncer de pulmão por tomografia computadorizada, que já é possível desde 2011, mas se nós fôssemos hoje expandir para larga escala, por exemplo, realizar rastreamento de toda a população brasileira de fumantes dentro da faixa etária e da carga tabágica preconizada pelo rastreamento, nós teríamos milhões de pessoas a serem rastreadas. Seria impossível termos radiologistas, por exemplo, disponíveis para conseguirem ver todos esses exames e dizer, olha, eu vejo aqui um nódulo de 2 milímetros, um nódulo de 4 milímetros, o que seria isto? E aí eu vejo a computação cognitiva como um grande aliado para a detecção dos nódulos e, junto com o radiologista, tentar separar o joio do trigo. Olha, isso aqui não precisa fazer nada, a gente repete o rastreamento daqui a um ano, isso aqui a gente precisa investigar um pouco mais. O outro exemplo, dentro da medicina preventiva, tem um estudo publicado recentemente num jornal médico da Austrália. Eles avaliaram 48 pacientes, submeteram as tomografias computadorizadas de tórax desses 48 pacientes à análise por ferramentas de computação cognitiva e fizeram uma predição de quais desses pacientes tinham mais risco de morrer em 5 anos. E acertaram em 70% dos casos, da mesma forma que o humano acertaria. Então, de novo, se a gente soma homem mais máquina, e o que a máquina viu aí? Vários fatores, por exemplo, calcificações nas artérias coronárias, muito enfisema no pulmão, dados esses que estão mais sujeitos a uma mortalidade maior. Então, se a gente começa a aplicar computação cognitiva em larga escala, a gente pode tornar a medicina mais barata até do que hoje. Nós conseguiremos evitar exames duplicados ou desnecessários e, principalmente, conseguiremos detectar doenças numa fase mais precoce, junto com o auxílio do radiologista. Você vê alguma situação em que isso pode ser feito automaticamente pela máquina só? Por exemplo, nesse exemplo que você citou, o screening de grandes massas populacionais. Nós temos no Brasil 9,8% de fumantes, o que deve dar aí 17 ou 18 milhões de fumantes. Se você pegasse os que estão na faixa etária acima dos 40 anos, mais de 20 anos de tabagismo,
você provavelmente cai aí para metade disso, uns 8, 9 milhões de pessoas. Você vê a possibilidade da máquina fazer isso e separar os casos com mais chance de ser câncer de pulmão? Eu vejo a possibilidade da máquina realizar isso de forma isolada como primeira leitora. Então, conseguir separar, olha, esse exame é normal ou tem alterações que são insignificantes. Esse aqui não, eu preciso do meu amigo radiologista para ver junto comigo. Então, a gente pegando esse grupo enorme aí de milhões, os radiologistas seriam impossíveis, sozinhos, de conseguir fazer essa análise. Agora, se eu separo esses casos normais, e o mesmo se aplica para outro contexto, um paciente que está na emergência de um hospital e tem uma hemorragia cerebral. Muitas vezes quem está lá é um plantonista mais jovem, que tem menos experiência. A máquina consegue também triar, olha, esse caso aqui merece mais atenção e uma atenção imediata porque é uma possível hemorragia. Aquele radiologista vai ver isso primeiro e vai entrar em contato até com alguém para ajudá-lo. Eu vou ler algumas perguntas agora, que a primeira delas é do Gerson Muniz, que chegou pela internet. Ele diz, como essa tecnologia pode ajudar médicos que estão em locais carentes? O Watson poderia ler os exames de pacientes de locais que não tem gente para fazer isso? Você vê isso acontecendo, Fábio? Bem, na realidade, sempre tem que ter um médico quando você gera um exame, porque ou o médico, ou o exame é operador dependente, no caso de um ultrassom que precisa ser feito por um médico, ou mesmo quando é realizado por um profissional não médico, você tem que ter um CRM na clínica. Então, sempre vai existir um médico presente durante a realização do exame. Mas, para a interpretação, eu vejo a máquina, vejo a computação cognitiva fazendo essa triagem, fazendo a primeira leitura, mas, invariavelmente, você precisa de um médico radiologista para dar o seu laudo final. Então, o objetivo, e isso eu preciso reforçar, o objetivo da computação cognitiva, no caso da avaliação de imagens, não é substituir o radiologista, muito pelo contrário. É para fazer com que o radiologista, uma coisa que a gente não comentou ainda, mas o Watson é muito bom para a identificação de imagens normais. Então, se pegar hoje o tempo da maioria dos radiologistas, ele lauda vários exames, mesmo que seja da sua própria especialidade, ele lauda vários exames que não tem muito a ver. A maioria, né? Tem um monte de exame normal no pronto-socorro, tem um monte de exame normal, com pequenas alterações. E ele é um radiologista altamente especializado em alguma coisa. O que o Watson pode fazer de bem bacana nisso é separar os exames normais, o que ele considera normal, deixa todos os exames normais para a revisão, e pego todos os exames que têm nódulos pulmonares, que o Watson identifica como nódulo pulmonar, e encaminha, por exemplo, para o Dr. Gustavo. Ou ele pega exames especificamente onde tem de músculo esquelético, onde ele entenda que tenha uma lesão de menisco, uma lesão ligamentar, o que seja, e encaminha para o outro doutor. Com isso, você tem um aumento grande de produtividade, não só no aspecto econômico. O aspecto econômico também é importante, mas na qualidade da vida do radiologista, porque isso não é piegas, isso é verdade. Você sabe muito bem, e o Gustavo melhor do que ninguém, um radiologista, quando começa a trabalhar, demora um pouco lá para o olho acostumar, né? Ficar naquele tempo, aquela escuridão toda, depois todo mundo tem fotofobia, a própria musculatura ciliar não acostuma muito fácil. Então, tem um desgaste também do dia inteiro o radiologista trabalhando num ambiente escuro, né? Com alto brilho. A acuidade visual dá uma diminuidazinha, por mais que o radiologista diga que não, a gente sabe que isso acaba acontecendo. Então, o Watson ele acaba contribuindo muito para isso, né? E como ele separa o que é normal e direciona já o que é patológico, ou não, até separando por patologia, ele permite com que o radiologista tenha mais tempo para se dedicar até ao seu próprio estudo. Então, não é aquele aspecto econômico de vamos fazer um monte de exame muito barato e tirar um monte de radiologista. Não, ao contrário. Vamos empoderar o radiologista com mais informações para que ele melhore o seu diagnóstico diferencial e melhore a sua própria qualidade de vida como médico.
né? Você vê essa possibilidade também de a máquina te dizer, olha, desses 30 exames, 27 são normais. E você já sairia o laudo automático e você nem olharia essas imagens? Eu não diria o laudo automático, mas seria a máquina como um primeiro leitor e eu teria depois muito mais tempo para dedicar para os casos onde o radiologista realmente fará a diferença. E também para fazer interação com os meus colegas não radiologistas, para ligar para os médicos, passar um resultado, interagir com o paciente. Então, eu vejo a máquina como uma grande aliada ao deixar os exames mais complexos para o radiologista mais especializado. E os exames que ela triou como normais, uma segunda revisão, mas de uma forma muito mais simples. E a possibilidade da máquina dizer... Você pega, para usar o caso que o Fábio citou, você pega um paciente com uma cólica nefrética e o médico fala, não, vou fazer uma ressonância magnética. E a máquina diz, não faça esse exame que não vai ser útil. Né? Isso acontece já. Isso é o Watson hoje, trabalhando como plataforma, já acontece através de algumas empresas de prontuário eletrônico, onde ele cria um alerta e ele não diz não faça. Ele diz, olha, o exame mais recomendado para essa sua suspeita diagnóstica é esse. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Vitorino. A pergunta da Fernanda era essa. O Watson pode evitar que sejam feitos exames desnecessários? Está respondida, né? Outra da Catarina Ohana, ela diz, o Watson, a Catarina está aqui na plateia. Cadê você, Catarina? Não enxergo absolutamente nada. Tem que ser olhar de radiologista, acostumado com escuridão. O Watson pode ser usado apenas para exames de imagem ou para diferentes tipos de métodos diagnósticos com o cruzamento de informações? Exatamente isso. Não somente para exames de imagem. Hoje o tema é exames de imagem, por isso que a gente está falando em imagens de um modo geral. E, obviamente, a gente acaba caindo na radiologia. Mas, independente se é imagem ou não, o core, né, o foco principal do Watson é informação, e não avaliação específica de imagem. Como ele maneja essa informação, busca na literatura mundial, pode também buscar dentro da sua própria instituição e te devolve isso. É a máquina pensando, chamando de máquina, né? Mas é a máquina pensando e interagindo com o ser humano o tempo inteiro. Olha, tem uma pergunta agora do Silvio Gomes, que diz, o Watson parece um sistema perfeito. Ele é realmente perfeito ou tem os seus poréns? Ele tem os seus poréns. Primeiro, porque ele não sabe tudo. Ele é de um modo divertido de explicar. Ele é um pré-adolescente. Então, imagina um pré-adolescente de 12, 13 anos que já sabe falar, já foi educado, superdotado, extremamente superdotado, e que você chega do dia para a noite e coloca toda a informação médica dentro do cérebro dele. Ele já sabe pensar, ele recebeu toda a informação, ele é superdotado, consegue pensar muito rápido, e a partir desse momento, pronto, ele virou um médico. Tá bom, ele virou um médico perfeito? Não, ele virou um médico que vai errar. Por isso ele precisa de um tutor para dizer, não, isso que você está pensando dessa maneira, por mais que tenha algum embasamento, é isso. Ah, ok. Então, ele vai... Com isso, você vai acertando aqui, acertando ali, acertando aqui, e ele vai para frente. Ele não é perfeito. Só complementando aqui, acho que é uma pergunta bem interessante, porque todas as tecnologias seguem mais ou menos a mesma curva. Isso aconteceu com realidade virtual, isso aconteceu com nuvem, com reconhecimento de voz. Existe uma grande expectativa no início, então a curva bem alta. De repente as pessoas começam a se frustrar. Puxa, mas o Watson não resolve tudo, ele não dá o laudo sozinho. Então a curva cai um pouco, chega num vale e depois ela atinge um platô. E esse é o ponto onde a tecnologia vai se firmar. Então nós estamos agora com a computação cognitiva no seu auge, logicamente, como o Fábio colocou, ela vai sendo corrigida e vai firmar em breve, vai se firmar em breve num platô de apoio à decisão do radiologista e dos demais médicos. Acho que um ponto muito interessante da computação cognitiva é que, diferente de outras
do que foi tentado já no passado, a computação cognitiva consegue ler dados não estruturados. Dados não estruturados é qualquer coisa que está fora de uma tabela. Então, você tem uma tabela, tem nome, Fábio Matoso. Tem idade, tá. Você tem sexo, isso. Então, isso são dados estruturados. Quando você pega um campo de anamnese de qualquer prontuário eletrônico, de qualquer consultório, qualquer sistema médico, você escreve lá, paciente com cefaleia crônica e há tanto tempo, tá. Já administrei isso, aquilo, tem uma tomografia normal, tá. Se ninguém abrir este campo onde está tudo escrito e ler tudo isso, que é o que acontecia antes, você não tinha essa informação disponível. O que o Watson faz, ele lê informação não estruturada, seja num arquivo de PDF, seja num campo livre, no que quer que seja, e te devolve essa informação do jeito que você precisa. Então, a gente consegue colocar marcadores dentro de um prontuário eletrônico, ensinando para ele, coloca. Quer dizer, quando você ensina, você coloca uma tonelada de informação de uma vez, dizendo, olha, cefaleia é sintoma, dipirona é medicamento, glioma é tumor. Pronto, a hora que você faz uma busca deste paciente em específico, ele te devolve. Te dou um exemplo prático disso. Eu usei cefaleia, vou continuar com a cefaleia. Alguém com um quadro de cefaleia foi no pronto-socorro, foi medicado, blá, fez uma tomografia, deu normal, dispensaram ele. Esse paciente, ele volta, muitas vezes volta uma semana depois, no mesmo pronto-socorro, fala com outro médico. E faz outra tomografia. Faz outra tomografia. E aí sim a gente começa a onerar. A partir do momento que você tem um sistema te ajudando, falando, opa, peraí, esse paciente já veio aqui, já tem um histórico de cefaleia, já passou pelo neuro, tem uma coisa normal, administrou tal droga, não melhorou. Pronto, a conduta do médico muda totalmente. Ele pode ir para uma ressonância magnética, ou pode ir para uma angiorressonância, ou pode simplesmente falar, vamos encaminhar para um médico de dor, né? Já que ele tem um histórico familiar de, não sei, qualquer patologia, uma cefaleia de Horton, que seja, uma síndrome enxaquecoide cíclica, você direciona isso de uma maneira muito mais precisa. Mas, de novo, nós não estamos falando só da avaliação da imagem. No fundo, o Watson é informação. Quanto mais informação ele tiver, mais ele cruza essa informação e mais se devolve para um determinado propósito, né? Complementando a pergunta da Catarina, né? Catarina. Complementando, então, assim, a IBM tem soluções específicas para oncologia, ou para descoberta de novas drogas, ou para análise genômica, por exemplo. Então, não a raiz de tudo isso é como o Watson maneja essa informação. Tem uma pergunta agora do Avelino Pimenta, que diz, o Avelino vai no ponto que interessa. Qual a taxa de acerto dos laudos feito por médicos e pelo Watson? Quer saber o que é o mais importante mesmo. A gente não tem essa informação ainda, porque são inúmeros laudos diferentes, de áreas diversas do corpo humano também. Então, de novo, o que sabemos é que é isso. Assim, o Watson, isoladamente, pode até acertar, em algumas ocasiões, mais do que um radiologista. Mas o acertar aqui não é acertar o caso como um todo. Ele pode descobrir um nódulo. Pode falar, eu vi e você, radiologista, não viu. Não viu. Tá bom, e o que você faz com ele? Agora eu não sei. Então, o acertar mais, no caso da máquina, não quer dizer ser melhor. E por isso que eu volto àquele ponto inicial. Esse acertar mais, junto com o radiologista que sabe o que fazer depois e como conversar com o médico, é o cenário que a gente pretende. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a clínica do paciente. Então, assim, o Watson consegue pensar muito bem com a clínica do paciente, mas a clínica do paciente voltada à experiência médica, né? E aí a gente tem que falar do próprio feeling médico, que ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, o feeling médico, essa combinação, ela é perfeita quando você tem os dois trabalhando juntos. E depois tem um nível de decisão que é mesmo... As imagens ajudam, o diagnóstico ajuda muito, lógico. Mas tem a decisão final do tratamento, como você vai conduzir aquele... Aí depende de uma pessoa decidir, porque envolve outros fatores, não é verdade? Envolve as condições clínicas gerais, envolve as condições sociais do doente, não é? Até muito mais complexo. Esse é um caso. A gente pode dar um exemplo, novamente voltando aqui para o pulmão.
A máquina descobre um nódulo pulmonar, diz, olha, esse nódulo possivelmente é maligno e tem que fazer cirurgia. Se a gente parasse por aí, nós veríamos apenas um lado da história. Agora, olhando junto com o paciente, a história clínica e a visão do médico que está assistindo o paciente, pode ser, por exemplo, que seja um paciente mais idoso que não tenha condição de fazer cirurgia e que a gente precisa de um diagnóstico alternativo. Então, isso a máquina não vai nos dar. Tem a pergunta da Júlia Coutinho, acho que nós já respondemos, Júlia. Como o uso do Watson no reconhecimento de exames de imagem pode ajudar na prevenção de doenças? Acho que mais no diagnóstico precoce do que prevenção propriamente dita, né? Na detecção de imagem, sim, diagnóstico precoce. Na avaliação dos dados do paciente, do histórico clínico, ele ajudaria muito na prevenção por propensão de alguma coisa, né? Então, sei lá, se a gente for para oncologia, tirando a má sorte, né, a gente tem vários outros fatores genéticos, fatores externos, exógenos. O Watson ajuda muito nesse aspecto de prevenção. Não a prevenção óbvia, né? Então, vamos lá, vamos parar de fumar, as mulheres têm que fazer o autoexame, e isso, aquilo. Tirando tudo isso, né, tirando as óbvias, vamos fazer que a gente já sabe, você tem, principalmente para doenças crônicas, como a gente estava até falando anteriormente, como doenças crônicas, existem hoje muitos fatores, muitos que são comportamentais, que o Watson, ou que a computação cognitiva, consegue te dar insights que hoje o médico não tem. Então, um exemplo é o paciente diabético. Quem tem um diabético na família sabe disso, em algum momento ele vai lá e enche a lata de açúcar, né? Então, vamos lá, come um pote de sorvete, come meio bolo de chocolate. Tá bom, o que está por trás disso? É um momento de estresse, é uma fase, no caso das mulheres, é uma fase do ciclo menstrual, é alguma coisa que pode ter um comportamento externo ou não. Hoje, o Watson, trabalhando conectado com as bombas injetoras e os sensores, ele consegue medir isso e devolver para o médico. Então, se a gente pega uma realidade de hoje, a maior parte dos endocrinologistas, ele consegue saber se o paciente abusou ou não através de uma hemoglobina glicosilada, mas ele não, ou glicada, ele não sabe exatamente o porquê que o evento ocorreu. Então, pelos dados, sim, ele ajudaria na prevenção, utilizando outros fatores. O João Carlos Pires pergunta, boa noite, estou na plateia. Cadê, João Carlos? Ah, lá no fundão. E gostaria de saber sobre as possibilidades de uso doméstico do Watson, como em casos de suspeitas de dermatites ou DSTs, de forma a ajudar o próprio paciente a saber se deve ou não consultar o médico. E eu confesso que não tinha pensado nisso. Uso doméstico do Watson. Na IBM, eu posso começar. O Watson já trabalha hoje, além dessas grandes soluções, ele trabalha com o que a gente chama de IoT, que é Internet of Things, né? Internet das coisas, associado principalmente a dispositivos pequenos como smartphones. A gente tem alguns casos públicos, por exemplo, de aplicativos que acompanham pacientes crônicos do controle de medicamento. Você tomou seu medicamento, você tem que clicar lá que sim ou não. Se você fala não, se você não responde, ele dispara um SMS para o médico ou para a família. Indo nessa linha de apoio, sempre apoio ao médico, seguramente isso em pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, estou falando em anos, está acessível para a população. Mas o caso específico de dermatite ou isso, aí a gente entra numa seara que o Watson não vai fazer nunca, ele não vai substituir um dermatologista. Então, isso seria você se autoexaminar, contar com uma máquina para fazer um diagnóstico, e pior que isso seria você procurar no Google o que tomar para curar a dermatite. Então, a minha resposta, que é de um modo educado, é que ele auxiliaria muito no uso doméstico, como já auxilia. Então, você pega pacientes idosos, por exemplo,
Você tem hoje dispositivos como acelerômetros, então você percebe se o idoso caiu ou não, e isso te devolve a informação para uma central de monitoramento, para o médico, e idem para batimento cardíaco, para eletrocardiograma, para oximetria, mas nunca visando isso, visando um diagnóstico e o que seria pior depois, um tratamento. Isso não vai ocorrer. A pergunta da Jussara Dias já foi respondida aqui também, que dizia, hoje em dia é comum o médico passar pouco tempo na consulta e pedir muitos exames. É verdade. Como o Watson pode ajudar a mudar isso? Acho que já foi respondida, né? A Flávia de Sá pergunta na área da neurologia. Qual seria o benefício do Watson? O Watson já tem, eu comecei utilizando o exemplo de estenose de aorta, mas hoje existem algumas linhas que o Watson está trabalhando para avaliação de imagens médicas. Uma no câncer, nódulos mamários, nódulos pulmonares, retinopatia diabética, e a outra é para neurologia, para casos de AVC, dos derrames, como o Gustavo também acabou de dar um exemplo, não somente se é uma hemorragia ou não, ou se é um AVCI, um derrame isquêmico na fase aguda, a própria modalidade, o próprio equipamento médico já tem sequências específicas de difusão, perfusão, que você consegue avaliar isso, mas o objetivo do Watson aí, além de identificar, é avisar alguém, olha, esse paciente tem um quadro agudo, e daí o médico toma a decisão ou não se entra com um trombolítico. E existe uma outra área da neurologia que é específica para doenças degenerativas, né? Não somente para Alzheimer, mas para outras doenças degenerativas. Também comparando imagens aliados com a clínica. E aí colocando, obviamente, o Watson precisa de informação, não adianta você simplesmente colocar uma imagem de um cérebro atrófico. Um cérebro atrófico pode ser um cérebro de um idoso, pode ser um usuário de dependente químico, pode ser um monte de coisa. Mas existe especificamente para a neurologia, a gente está trabalhando muito em pesquisa e desenvolvimento para doenças degenerativas. Pergunta do Bruno Ribeiro. O Watson analisa a imagem radiográfica de acordo com uma doença avisada para ele. Por exemplo, ele busca já tendo um alvo ou ele busca qualquer anormalidade na imagem e avisa o que encontrou para o profissional da saúde? Esse também é um ponto interessante. O Watson, como o Fábio já colocou, necessita de banco de dados. Então, ele tem um banco de dados enorme de imagens, mas essas imagens precisam receber os comentários de radiologistas. Então, o Watson vai aprendendo com o que os radiologistas irão colocando. Olha, esse ponto branco aqui no pulmão pode ser um nódulo, pode ser uma pneumonia. Nesse contexto clínico, parece mais uma pneumonia. Ou, esse ponto aqui no fígado parece um nódulo maligno. E, aos poucos, com essas informações com comentários, o Watson vai aprendendo e vai formando a sua base. Mas as pessoas que vão alimentando o Watson, quem são? São médicos. E daí... Sim, mas de onde eles vêm? São contratados pela IBM? Vamos lá. A IBM ela já adquiriu várias empresas. Uma delas é uma empresa que tem equipamentos que armazenam imagens médicas. Então, a IBM, quando adquiriu essa companhia, ela adquiriu um rol de mais de 30 milhões de imagens médicas. Isso tudo já está dentro do Watson. De imagens normais e imagens patológicas, ela tem médicos e cientistas que já fazem a primeira curadoria. Então, o Watson, quando ele já sai muito bom. Vamos dizer assim, ele já sai muito bom. Só que, claro, dependendo da instituição, dependendo do país, dependendo do conceito de normalidade, por exemplo, quanto que uma aorta é normal, se uma dilatação de crosta de aorta é normal acima de 40, 50, 60 anos, isso é ajustado pelo país e é ajustado pela instituição. Mas sim, o Watson ele consegue ver as duas coisas, na realidade. Tanto uma imagem normal identificar uma patologia,
quando já está ensinado, né, ele identifica a patologia propriamente dita. Eu vou te dar um exemplo mais ou menos rápido, um paciente que entra num pronto-socorro com uma dor lacerante tóraco-abdominal. Só o fato de escrever isso, antes de aparecer a imagem para o radiologista, ele já escreve. Entrou um paciente assim, com uma dor intensa tóraco-abdominal, que eu acho, o Watson falando, que pode ser uma esofagite, um aneurisma dissecante de aorta, ou pode ser uma hérnia hiatal, por exemplo. Daí você faz o exame. Assim que você faz o exame, ele já te dá o que ele considera ranqueado que é essa patologia. Então ele fala, olha, para mim isso é um aneurisma dissecante de aorta. E daí você passa o mal em primeira opção. E as outras com quase nada de probabilidade de ser. Por quê? Porque daí você passa o mouse e ele coloca, eu estou vendo a dilatação da aorta, estou vendo a luz verdadeira e a luz falsa, e existe uma diferença de atenuação do meio de contraste entre uma e outra. Então, nesse caso, tudo bem que essa é uma patologia simples para o radiologista ver e também simples para o Watson aprender. Mas, de um modo geral, se a gente parar para pensar num radiologista que só faz ultrassom em algum lugar remoto, ele ter esse tipo e não está acostumado com tomografia, acabou, ou um recém-formado que acabou está na residência ainda e sobrou para ele lá ter que fazer o laudo, ele tem um apoio diagnóstico grande. Mas sempre ainda o radiologista vai chegar e falar assim, concordo, discordo, você está certo, você está parcialmente certo, e essa é a curadoria, que isso é constante. E aí entram então, milhões de informações. Milhões de informações. Só que o que eu acho que melhora muito a gente passou por alguns ciclos, e vou falar especificamente da radiologia. Antigamente você tinha exames de baixa especificidade, baixa sensibilidade e com os laudos muito bons. Ah, os médicos antigamente não eram melhores? Não, eles só não conseguiam ver a quantidade de patologias que hoje se vê. Depois disso, a radiologia passou por uma outra fase, com uma tomografia tinha 15 imagens no começo, depois 30, e hoje tem 3.000, né, para uma tomografia simples. O médico antigamente ele laudava com uma imagem estática, hoje ele lauda através de uma estação de trabalho, e nos 3 planos anatômicos, no plano que ele quiser, ao mesmo tempo, fazendo o scroll dessas imagens. Mudou o modo dele laudar logo de cara. Mas isso acabou também caindo numa onda onde a gente teve exames muito mais sensíveis, muito mais específicos, com laudos inespecíficos, laudos muito descritivos. Uma lesão hiperatenuante ou hipoatenuante, assim, assado, te localizava topograficamente e ficava por aí, não tinha muito diagnóstico diferencial. E hoje, independente da computação cognitiva, você já tem médicos, por serem mais super especialistas, onde se formaram e procuram fazer laudos muito mais direcionados, melhores, com diagnósticos diferenciais mais precisos, e a computação cognitiva, acho que o desafio dela é espalhar isso que a gente tem nos grandes centros, né, e nos centros bem especializados, para o resto do Brasil, através de todas as ferramentas que o Gustavo já falou, teleradiologia, medicina. Vou fazer uma última pergunta, porque o nosso horário está chegando no fim. É da Maria Cláudia Pereira, que também está na plateia. Cadê, Maria Cláudia? Acho que só você mesmo. Estou acostumado a ver no escuro. Não precisa de luz para nada, né? Gostaria de saber se o Watson já está disponível para as faculdades e o que o diferencia de outros programas de diagnóstico de imagens. Sobre relação, bem, está disponível para faculdades, acho que o Fábio vai poder falar melhor aqui como representante da IBM, então depois eu posso complementar. Tá, ainda não, a gente começa a trabalhar com os centros que já têm médicos formados e muito especialistas, justamente, propositalmente, porque a gente quer que ele fique cada vez melhor. E depois disso ele seja utilizado como uma ferramenta de ensino. Mas nesse primeiro momento, a gente quer justamente alimentá-lo com o que tem de melhor do cérebro humano e dos gênios aqui de cada especialidade.
Eu acho que respondendo não só essa pergunta, como outros questionamentos possíveis, o que o Watson tem de diferente, por que pensar em computação cognitiva aqui, né? A IBM tem encarado muito isso como um suporte à decisão diagnóstica, não só para o radiologista, mas qualquer médico que lide com imagens. E isso, como a gente já reforçou várias vezes, essa combinação homem-máquina é o grande caminho, e que os meus colegas radiologistas pensam hoje é que assim, não é que a máquina vai substituir o radiologista. O radiologista que usa a computação cognitiva vai substituir aquele que não usa. E só para complementar, o que a Watson tem diferente de qualquer outra solução de computação cognitiva é a sua curadoria. As parcerias que a IBM faz, no caso da oncologia, por exemplo, é com o MSK, onde o Dr. Gustavo aqui tem pós-doutorado, Memorial Sloan Kettering de Nova York. Então, e da mesma maneira, ele utiliza grandes entidades, grandes hospitais, grandes profissionais, que é justamente para ter essa curadoria de um modo muito sério, porque, independente de qualquer coisa, nós estamos falando de medicina, então a IBM trata isso como um fator muito importante. A IBM não é uma empresa de saúde, não é uma empresa de healthcare. Ela tem uma unidade de healthcare, uma unidade de saúde, mas ela é uma empresa de tecnologia. Por isso que, para a IBM, ela sempre precisa ter uma parceria com entidades sólidas, entidades sérias, para que, no fundo, a população seja bem assistida. Essa é a resposta do que nos diferencia de outras soluções de inteligência artificial ou computação cognitiva. Queria agradecer ao Gustavo e ao Fábio, e queria agradecer a todos que saíram nesta noite fria para nos assistir. Muito obrigado.